Olá, gurizada medonha, vamos para mais uma aula de biologia e hoje o assunto são moléculas orgânicas, moléculas que são super importantes para a vida dos seres que habitam este planeta. A gente tem 4 moléculas orgânicas distribuídas aqui na tela e na aula de hoje a gente vai falar sobre essa daqui, os carboidratos. Aí tu fica ligado nas próximas que vão contemplar então as demais moléculas. Para fazer uma abordagem inicial, vamos começar dizendo que 3 destas 4 moléculas aqui são elas os carboidratos, as proteínas e os ácidos nucleicos. Eles se constituem de um polímero. E aí que vem a pergunta, o que é um polímero? O polímero nada mais, nada menos, é a união de vários monômeros, que são pequenas peças. Aí tu já complicou, já largou tudo, porque eu venho, começo a aula e já te apresento 2 nomes, polímero e monômero, que tu nunca viu na vida. Mas para facilitar a tua vida, veja esta figura aqui. Pensa num polímero como um trem que tem vários vagões. Cada um destes vagões se constituem de monômeros, certo? O que eu quero dizer quando eu falo que carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos são polímeros? Tá? Que eles são constituídos por peças menores. Ou seja, para formar um grande carboidrato, para formar uma proteína, para formar ácidos nucleicos, eu devo ter partes menores que vão se interligar para resultar em algumas moléculas, certo? Então, o polímero e monômero são nomenclaturas aplicadas para melhor descrever a estrutura das moléculas, tá? Se tu também tiver um pouquinho de noção de grego, tu vai entender que mono é um e poli são vários, ou seja, um polímero é constituído da união de vários monômeros, ou seja, uma grande parte é constituída de várias pequenas partes. Aí a gente vai ver qual é a pequena parte do carboidrato, qual é a pequena parte da proteína e qual é a pequena parte dos ácidos nucleicos que vão resultar nas moléculas maiores destas macromoléculas orgânicas aqui ditas. Certo? Vamos agora falar mais especificamente dos carboidratos. Ok? Carboidratos, eles têm funções estruturais, além daquelas funções que normalmente são atribuídas a ele, que são funções de energia. Certo? Os carboidratos tu pode encontrar na literatura eles indicados com vários nomes. Eles podem ser chamados também de sacarídeos, de glicídios, de açúcares e de hidratos de carbono. Certo? É muito importante, tá, tu associares essas palavras aqui com os carboidratos, porque a gente vai ver no decorrer da aula que algumas moléculas recebem nomes que têm, por exemplo, sacarídeos na sua composição. Então, quando tu observares a presença de moléculas com nomes que fazem referência a sacarídeos, tu já sabe que isso está se referindo a carboidratos. Normalmente popularmente, vocês associam o nome de açúcares aos carboidratos, certo? Um outro nome muito usado também são glicídios. E aí a dica é tu lembrar da glicose. E a glicose tu sabe que é um carboidrato. E se tu não sabe, tá sabendo agora. Então associa aqui glicídio, essa parte da palavra, com glicose. E aí tu consegue lembrar então que glicídio também é um carboidrato. Aqui eu tenho uma inversão da ordem da palavra carboidrato. Eu simplesmente dividi ela ao meio e passo a chamar então eles de hidratos de carbono. E hidratos de carbono dá bem a noção da estrutura química dessa molécula. Hidratos de carbono então seriam carbonos hidratados, carbonos com água.
esta aqui é a fórmula estrutural da molécula de carboidrato. Eu coloquei essa estrutura aqui, esse carbono hidratado, entre parênteses, e coloquei este N aqui, porque esta é a fórmula estrutural dos monossacarídeos, que são sacarídeos, são carboidratos com uma pecinha só, certo? E este N aqui dá a ideia do número de carbonos que essa única pecinha pode ter, certo? Este número aqui, ele pode variar de 3 a 7 carbonos. Alguns exemplos, na verdade, de monossacarídeos, a gente pode ver nessa figura aqui de cima. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo exemplos, cada um dessas estruturas, dessas moléculas que estão representadas, são monossacarídeos. O gliceraldeído é um monossacarídeo, a ribose é um monossacarídeo, a glicose, a galactose, a frutose, a ribulose, a dihidroxiacetona também. Os mais conhecidos e os que mais tu vai trabalhar na biologia são o gliceraldeído, a ribose, a glicose, a galactose e a frutose, certo? São os que mais tu vai ver. Destaque agora, neste momento, para a molécula chamada de glicose, que é aquela molécula responsável pelo fornecimento de grande parte da energia do nosso corpo, certo? A glicose e a galactose, juntamente com a frutose, elas têm seis aqui, tu tá vendo aqui em cima, deixa eu voltar aqui, senão eu acabei apagando a fórmula das hexoses aqui. A glicose, ela tem 6 moléculas de carbono, e pela aquela nossa fórmula que a gente viu aqui embaixo, no momento que eu coloco 6, eu tenho que elevar o carbono a 6, logo eu tenho que passar então o hidrogênio a 12, porque ele tem 2 aqui, 6 vezes 2, 12, e o oxigênio a 6. Repara, eu tenho então uma molécula C6H12O6. Vamos ver se confere com o que está aqui em cima. Confere com o que a gente tem aqui em cima. Igor, as 3 moléculas são C6H12O6? Sim, gurizada, dá uma olhada aqui. Embora elas tenham a mesma composição química, tem 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, a disposição que esses elementos químicos tomam nas moléculas, a estrutura química, acaba sendo diferente. A glicose aqui, se tu olhar, vai ter no carbono 1, 2, 3, 4, tá? Vai ter uma estrutura diferente da galactose, que ambas, glicose e galactose, têm uma estrutura um pouco diferente da frutose, porque elas acabam sendo classificadas em grupos diferentes, o que não vem ao caso neste momento, certo? Aqui tem outros exemplos, né? O gliceraldeído sendo uma triose. Triose por quê? Porque tem 3 carbonos. A ribose sendo uma pentose. Pentose por quê? Porque tem 5 carbonos. E a hexose porque tem 6. Então é uma nomenclatura derivada do número de carbonos existentes na molécula, tá? Vamos para cá para o quadro e eu vou dispor os tipos de monossacarídeos mais importantes que tem no quadro para a gente depois poder aproveitar no resto aqui dos tipos existentes de carboidratos. Vamos colocar aqui a glicose, que é um tipo de monossacarídeo. A gente vai colocar também a frutose. E vamos colocar aqui a galactose. Galactose. Um outro tipo de carboidrato que vocês estão vendo aqui são os oligossacarídeos. Como eu falei, mono é um. Então, os sacarídeos de uma pecinha só estão apresentados aqui. Quando eu uno alguns destes monossacarídeos, eu acabo tendo oligossacarídeos. Repara, quando eu ligo alguns quantos? Até 10. Até 10 monossacarídeos unidos, eu vou ter um oligossacarídeo. Oligossacarídeo quer dizer poucos sacarídeos unidos. Oligo é pouco.
certo? É só lembrar, oligarquia, governo de poucos, sacaram? Beleza pura. Então, até 10 monossacarídeos unidos, eu tenho oligosacarídeos. Quando eu tenho oligosacarídeos, tá, de 2 monossacarídeos unidos, Igor, peraí, muito nome. Seguinte, pega 2 monossacarídeos e une um monossacarídeo aqui, outro monossacarídeo, eu tenho um disacarídeo, certo? Que é uma outra disacarídeo, deixa eu ver aqui, disacarídeo, que é uma outra nomenclatura que tu vai encontrar nos livros. Então não te assusta, o disacarídeo, Di2, ele acaba tendo então também sendo considerado um oligosacarídeo. Quais os tipos de oligosacarídeos que tu mais vai ver nos livros de biologia e nas questões? Vamos ver aqui. Eu tenho aquele originado da união de uma molécula de glicose com outra molécula de glicose. Aí eu vou ter um disacarídeo chamado de maltose. Maltose, tá, é o açúcar, tá, que tu vai encontrar também na fabricação da cerveja. É o popular malte. Quando tu, na indústria cervejeira, eles vão pegar sementes que possuem como reserva um amido, que é um polissacarídeo, e este amido ele vai ser quebrado para fornecer energia para a germinação da semente, e quando esse amido é quebrado, ele gera um disacarídeo chamado maltose, que é o malte, certo? Um outro tipo de oligosacarídeo existente é originado a partir da união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Glicose mais frutose resulta num disacarídeo chamado de sacarose. Sacarose, pessoal, é o açúcar de cozinha, aquele açúcar que tu vai no supermercado e compra para utilizar. Ele é a sacarose. Sacarose é 2 moléculas de monossacarídeos, uma delas é glicose, outra é frutose. Ligou, formou a sacarose, certo? Um outro tipo de disacarídeo resulta da união da glicose com a galactose, ok? E aí eu vou obter a lactose. A lactose, que é o açúcar encontrado no leite. Antes de ir para o próximo, tá? Eu tenho que falar um pouquinho para vocês que quando tu une uma glicose com a glicose com a frutose, a glicose com a galactose, está unindo monossacarídeos, da união de monossacarídeos sai uma molécula de água, é o que a gente está tendo representado nesta figura aqui, tá? Isso é importante por quê? Porque quando tu, por exemplo, pegares aí na tua casa um copo com água e colocares então uma colher de açúcar, o que vai estar acontecendo? Tu vai estar devolvendo água para a reação. Aquela água que saiu da reação de ligar, aqui está escrito um polímero curto, mas vamos colocar aqui que tu tinhas apenas uma bolinha dessas daqui de glicose, e aqui tu vai ligar com uma bolinha de frutose. Esquece isso aqui, não tem isso aqui, tá? Vai ligar então uma molécula de glicose com uma molécula de frutose, certo? Tu vai pegar, quimicamente falando, tu pega esse hidrogênio e esse OH aqui e vai resultar na saída de uma molécula de água e tu vai acabar unindo e formando um disacarídeo. Quando tu colocas água na reação, tu estás dando água para quebrar, e quando tu usa água para quebrar, tu chama isso de hidrólise, e aí tu quebra aquela ligação estabelecida aqui. Então tu vai ter novamente a tua glicose e a frutose dissolvida naquele copo de água. Certo, gurizada? Não entendeu? Volta o vídeo, dá uma olhadinha de novo e vê se vai, porque tem que ficar bem claro isso, principalmente nas tuas aulas de química orgânica depois. Biologicamente a gente não vai ter, neste momento aqui, uma abordagem mais profunda disso aqui. Polissacarídeos, veja bem, monossacarídeos, oligosacarídeos, vamos para os vários sacarídeos. E eu tenho alguns vários sacarídeos muito importantes. São eles amido, celulose e glicogênio. Os 3 glicogênio
Os três citados aqui são polissacarídeos. Amido, vocês lembram de maisena, amido de milho. Amido é um grão de reserva, que quem utiliza? Plantas. Plantas utilizam amido como estoque de energia. Nós não utilizamos amido como estoque, nós utilizamos glicogênio. Tanto amido como glicogênio são várias glicoses unidas. Se eu pegar e unir glicose com glicose com glicose e um monte de glicose unida, eu vou resultar nessas moléculas que eu tenho aqui. Tanto amido como glicogênio, como celulose também. Tá? Aí tu vai dizer, Igor, só um pouquinho, tá me dizendo que glicose é amido, celulose e glicogênio, mas qual a diferença então existente para que eles recebam nomes diferentes? A diferença, pessoal, se dá pela ligação, pelas diferenças existentes na ligação de cada uma das moléculas de glicose dessas moléculas aqui, de amido, celulose e glicogênio. Se eu pegar essa figura aqui, tu vai entender um pouquinho melhor. Aqui eu tenho a representação de tipos de molécula de amido, amilose e amilopectina. E aqui eu tenho a representação de moléculas de uma molécula de glicogênio. Cada verdinho que tu está vendo aqui é uma molécula de glicose. Veja, a amilose ela é linear. As moléculas elas se ligam, formam uma estrutura linear, meio que em hélice, enquanto que a amilopectina, uma outra forma de amido, também tem uma estrutura linear, só que apresenta algumas ramificações, poucas, certo? E estas moléculas são as moléculas de amido. Já o glicogênio, eu vou ter uma molécula com várias ramificações, ou seja, eu tenho várias moléculas de glicose ligadas, porém não de forma linear, mas com várias ramificações, certo? Então, isto quimicamente tem uma diferença que eu não vou entrar das ligações entre os carbonos da molécula de glicose, certo? Mas eu só saliento para amido, uma junção de moléculas de glicose não muito ramificadas. O glicogênio, junções de moléculas de glicose muito ramificadas, ok? Glicogênio, então, é a reserva energética, já que glicose é a nossa principal fonte de energia, como eu disse lá no começo, que a gente vai usar lá dentro das nossas células. Essa reserva ela vai ser estocada como glicogênio nos nossos músculos e no nosso fígado, tá? E outro ser também tem o glicogênio como reserva energética, e eles se chamam fungos, pessoal, beleza? Já o amido é a reserva das plantas, por isso amido de milho, maisena. No milho tem amido, reserva energética para o grão de milho, certo? Com isso, vocês podem ter bem claro essa função energética aqui dos carboidratos. Duas moléculas responsáveis por essa função energética, por exemplo, de reserva, eu tenho o amido e tenho a glicose. Esta outra aqui, chamada de celulose, tem uma função estrutural, gurizada. Tem uma função estrutural. Inclusive, tá, eu vou ter a molécula de celulose como o carboidrato mais abundante na face da Terra. Por quê? Porque a celulose ela compõe a parede celular dos vegetais. Vamos dar uma olhada nessa figura aqui embaixo. Aqui eu tenho uma folhinha, aqui eu tenho as células desta folha e o que eu estou vendo aqui? As fibras de celulose que compõem essa parede celular. Aí eu vou pegar e vou deixar mais detalhada essa figura. Vejo as moléculas aqui de celulose, tá? E vejo ainda mais detalhado as pecinhas que compõem essas moléculas de celulose, que são as glicoses. Reparem, elas têm uma estrutura linear,
não formam hélice como aquelas que a gente viu aqui no glicogênio e no amido, elas não formam hélice, elas são bem lineares, são insolúveis em água, elas não se dissolvem em água e, além do mais, nós, humanos, não conseguimos digerir, quebrar essas ligações existentes aqui entre as moléculas de glicose. A gente precisa da ajuda de bactérias para poder então fazer essa quebra, e quando a gente come uma alface, tá? Quem vai fazer a quebra dessa celulose vai ser lá a nossa flora intestinal. Beleza, gurizada? Um detalhe importante que passou batido é que esta ligação existente aqui entre um monossacarídeo e outro, que resulta na saída de água, a ligação existente entre um monossacarídeo e outro recebe o nome de ligação glicosídica, certo? Vou escrever aqui embaixo, então, que estas ligações existentes entre monossacarídeos recebem o nome de ligações glicosídicas. Ok, pessoal? Glicosídicas. Beleza. Alguns detalhes assim de curiosidade, alguns detalhes interessantes. Aqui, se o oligosacarídeo tem até 10, os polis são mais de 10 monossacarídeos unidos. Certo? Um detalhe importante, essa de curiosidade, essa lactose aqui que eu falei, que é um disacarídeo, tá? É o açúcar do leite. Algumas pessoas têm dificuldade em quebrar essas moléculas de lactose em glicose e galactose. Ambas, né, glicose e galactose, iriam te fornecer energia. Porém, o cara toma leite e, geralmente adultos, né, acabam tendo esta indisposição provocada pela falta, pela deficiência, ou pela falta ou pela inatividade ao longo do tempo de uma enzima chamada de lactase. A lactase é uma proteína que vai quebrar a lactose em glicose e galactose. Com o passar, então, do tempo, ela vai perdendo a eficiência e, no Brasil, cerca de 70% dos adultos acabam tendo algum tipo, seja ela leve, moderada ou severa, de intolerância à lactose. Por ela não fazer bem esse papel, lactase que é produzida, diga-se de passagem, no intestino. Certo, gurizada? Com isso, a gente encerra aqui a nossa aula de carboidratos. E a próxima aula de proteína vem na sequência, certo? Beijo para vocês, até a próxima. E lembrando, se gostou, curte a página, comenta com um amigo aí, faz um comentário e ajuda aí a torre a construir mais alguns degraus, certo? Beleza pura, até a próxima.